Idolatria brasileira. Como você pode ver aqui na capa desse vídeo, o nosso maior foco será na política. Mas antes disso, eu quero trazer alguns pontos para você. Primeiro, o brasileiro ele é extremamente carente. Tá? O brasileiro tem um problema sério com a idolatria, seja um cantor, jogador, até mesmo político. E isso muitas vezes destruindo familiares e amizade. Isso nós vamos ver ao decorrer do vídeo. Ah, mas Atlas, não é só no Brasil que acontece isso, lá fora também. Sim, mas se você for pesquisar a fundo, você vai ver que lá fora o número é muito menor do que aqui no Brasil. A ideia desse vídeo é mostrar como a idolatria tomou conta do país a ponto de que precisamos aprender a controlar isso. Antes de tudo, sou o Atlas, seja bem-vindo ao canal Mundo em Perspectiva. Vamos lá, pessoal. A idolatria na cultura. Vou mostrar um pouco de como muitos brasileiros tratam cantores, jogadores de futebol e influenciadores como verdadeiros deuses, tá? E aqui nós temos alguns relatos no Reddit, tá? Que nos ajudam a entender por que idolatrar ou gostar de famosos. Aí aqui a pergunta, e essa pessoa, a Fanlax22 diz: eu estava no debate com a minha noiva sobre cancelamentos, eu simplesmente não consigo compreender o porquê. Você gostaria de alguém que você não conhece, porque admirar, gostar, idolatrar uma cantora, um ator, um desenvolvedor de jogos, um jogador de futebol, minha dicção tá ótima, né? Uma escritora, um streamer, um modelo, se põe essa pessoa num patamar quase perfeito. E quando algo ruim da pessoa vaza ou vem à tona dos fãs e dizem devastadores ou decepcionados com a pessoa, sendo que a pessoa era apenas uma idealização na sua mente. Lembrando que muitas vezes, mesmo sendo verdade, as pessoas se colocam em defesa desse indivíduo, tá? E aqui continua, as pessoas parecem não conseguir separar gostar de uma música e gostar do cantor. Então, por que essa pessoa fazer algo que gosta ou mais comum marcou a sua infância, ela merece a sua admiração. Observação: tirar foto, pedir autógrafo ou participar de uma QA com a pessoa não significa que você conhece ela pessoalmente, no sentido mais da amizade da palavra. Inclusive, muitas pessoas, depois que conhecem, se frustram. Por isso que existe aquela frase, né? Não conheço os seus ídolos. Aqui tem um outro relato, né? Abaixo do apagado. Admirar é diferente de idolatrar. Eu admiro o trabalho e obra de artistas. Acho legal quando uso esse alcance para obras sociais. E só. Não as conheço pessoalmente e nem me interessaria, francamente. Fico com a sua obra de arte e só. E os seus feitos que me despertam a atenção e ponto. Eu não perderia meu tempo pedindo autógrafo, pagando pessoas para estar míseros minutos com alguém da obra que eu gosto. Isso seria patético, um desperdício de tempo. Estar com alguém que tu tá pagando para estar na sua obra me basta. E já deixa aqui abaixo, claro, a sua opinião. Aqui nós vemos, ó, sou babaca e não querer que a minha mina não idolatre cantores ou chamar ele de marido. Aí, inclusive, ele fez uma votação e a maioria colocou que ele não é babaca, tá? Tô ficando com uma mina já faz tempo, ó. De até ter filho falando, mas esses dias ela mandou uma música que eu achei bonita e ela disse que é do marido dela. Que marido? Ela, fulano. Na hora, eu brochei demais. Eu tô sem qualquer vontade de prosseguir com ela. Não tô triste, magoado, nem nada. Minha visão sobre ela mudou. Imaginei a gente morando junto, ela, né, ir no show do cara, ficar gritando por ele. Imagina que se esse cara realmente quiser ela ficar com ele. E eu, né? Então aqui a gente vê um relato de um cara sendo bem sincero aí sobre o assunto, tá? E dá só uma olhada nesse vídeo. Um pouco, por quê? Só um pouquinho. Terminar. O problema não é admirar o talento, mas colocar essas pessoas num pedestal como se elas fossem intocáveis. E aqui que mora o grande problema, tá? E aqui a gente vai entrar no foco do nosso vídeo: idolatria na política. Se com os artistas já é assim, imagina com os políticos. Se você bem sabe, provavelmente que é. Antes de mostrar na prática, dá uma olhadinha só nesses relatos do Reddit. Porque as pessoas idolatram tantos políticos, tá? Sei que pode ser uma pergunta idiota, considerando que as pessoas como luva de pedreiro viraram ícones. Também não faço ideia do porquê. Mas qual é a razão de... Meu Deus, minha dicção tá ótima. Qual é a razão de idolatrar político? Alguns dos quais são idolatrados sem nem sequer assumir nada. Bolsonaro era ícone e muita gente já fazia campanha. Nem precisou assumir, não precisou fazer nada de bom. Só falar algumas coisas e pronto. Usei Bolsonaro como exemplo, mas isso serve para todos. Tem muita gente agindo como se fosse político, fosse praticamente santos. Você pergunta sobre proposta, planos governamentais ou dados, eles não fazem ideia do que seja isso. Se o político que eles votam erra, eles não criticam. E isso a gente vai falar mais daqui a pouco.
mas defendem a todo custo. O que vocês ganham defendendo tanto assim as pessoas que nem sabem quem vocês são? Essa é também uma das maiores indignações que eu tenho. Pelo mesmo motivo que idolatro pessoas que cantam e pessoas que chutam bola em busca de um modelo, as pessoas vão responder o de sempre e depois topa logo passar pano para algum político. É bem assim, tá? E se as pessoas já são assim com o artista, imagina com os políticos, e aqui eu quero trazer, tá, para você, ó, sobre o Bolsonaro e o comportamento dele na pandemia. Lembra que ele falou, né? Mesmo com toda a pandemia, ele falou que era só uma gripezinha, beleza? E aqui tem um pouco, né, daquilo que ele foi criticado por lidar com a companhia, com a pandemia, porque ele simplesmente saiu em público, tá? Aqui tá um pouco, depois você dá uma lida melhor. Ele simplesmente saiu em público, não colocava máscara. Ah, tudo bem, a máscara não resolvia, mas, cara, ele é político, ele tem que ser exemplo. E ele simplesmente ignorava isso, tá? Então esse é um dos pontos críticos que eu tenho que falar sobre ele. E agora eu quero falar sobre o Lula, uma pesquisa feita do BBC News. Cara, isso aqui também eu acho incrível. Metade do país é contra a prisão do Lula, mas 69% acham que ele está envolvido sim com corrupção. Olha só isso aqui. Cara, é interessante isso, tá? 46% dos brasileiros queriam que o Lula não fosse preso, né? E 50% foram favoráveis à prisão dele. Os 3% ali é tal da margem de erro, né? Mas o interessante, cara, é isso aqui, olha. Dá uma olhada nisso aqui. 57% dos entrevistados diz que Lula é sim culpado das acusações pela qual ele foi preso, cara. 32% acha inocente, mas ainda 69% considera o petista envolvido em alguma forma de esquema, corrupção pela Lava Jato. Então isso aqui é incrível para mim, porque mesmo com todas essas provas, entendendo, as pessoas continuam defendendo porque elas querem defender um viés político. Isso gera polarização, ódio e até briga dentro das famílias. Olha só esse relato aqui do Red. Pessoas que têm um posicionamento político divergente do restante da família. Como vocês lidam com isso? Vocês brigam pelas suas opiniões ou escondem o que pensam? Já afastaram de algum parente por conta de política? Eles respeitam suas convicções ou humilham você por tê-las? E aqui a gente vê alguém comentando sobre: todos os meus primos de tio são Bolsonaro ou similar e eu sou comunista. Não tenho contato com eles desde 2018 e nem quero ter. Cara, olha que ponto chegou, cara. O outro, estou nesse pique, quase nada, mano. É o que muito próximo dos meus pais. Então, doeria me desapegar. Então, aqui você vê relatos, cara. Não é possível. A política virou quase uma religião. Isso nos torna cego para os defeitos do nosso lado e intolerante com o outro. Pessoas perdendo, cara. Aqui, ó, consequências da idolatria. A gente vê pessoas perdendo famílias, filhos deixando de falar com pais, pais deixando de falar com filhos, com primos, com parentes, por conta de politicagem, por conta de lado político, cara. Olha que a gente vê ruptura de amizade, muitas amizades sendo desfeitas justamente por conta disso, além de falta de diálogo e visão crítica. Tipo assim, dá para sentar e concordar em alguns pontos, discordar de outros, tudo bem, sem focar, engrandecer o viés político. Será que isso é possível? E para mim o pior de tudo, a cultura do ódio e intolerância, tipo que o outro morra porque tem um viés ideológico diferente do meu, que o outro morra porque tem uma visão política diferente da minha. Olha que ponto chegamos. O ódio e a intolerância sendo elevado acima, pessoal, de tudo e qualquer coisa por conta de política. E isso para mim é extremamente lamentável. Para mim existe sim um caminho para mudança, tá? É resgatar o equilíbrio, que admirar é normal, mas idolatrar é extremamente perigoso. Líderes políticos, artistas e ideologias passam, mas as famílias, amigos e relações humanas ficam. Então, tipo, o Bolsonaro e o Lula mal sabem que você existe, tá? Desculpa te falar isso. Talvez ele te conheça pessoalmente, não sei, você que tá vendo esse vídeo, mas assim, ele não tá preocupado com você, de verdade, fica tranquilo, tá? Ele não tá preocupado se vai chegar comida na sua mesa ou não, beleza? Então, mas já seus familiares ou parentes, apesar da diferença, acaba que eles pelo menos te conhecem, né? Então, acho que isso é algo extremamente importante dado a esse vídeo, tá? E o meu conselho para finalizar esse vídeo é: cara, a idolatria está correndo na nossa sociedade, mas ainda há tempo de controlar isso. Só precisamos lembrar que ninguém merece o lugar de ídolo absoluto, que a gente precisa aprender mais a valorizar a verdade e menos os ídolos. Desapega, cara, de tudo isso e se apega à verdade, independente de política e de ideologia. Olha os números, olha os cálculos e pare de se apegar e discutir, de perder pessoas por conta disso, beleza? Bem, essa é parte da minha opinião. Gostaria mesmo de saber a sua opinião. Deixa abaixo aí nos comentários. E claro, não esqueça de curtir
e se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Sou o Atlas, seja bem-vindo ao canal Mundo em Perspectiva e até o próximo vídeo.